Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência, então, mais uma aula aqui do nosso curso a respeito das certidões italianas, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês o site bem bacana de se fazer essa pesquisa que se chama Cognomix, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui no Google, vai digitar assim, Cognomix, dar um envio. Vai ser essa primeira opção aqui, Cognome Italiani, ou se não, se vocês preferirem digitar aqui na pesquisa, é cognomix.it, tá? Então, o em italiano, cognome, né? Sobrenome seria cognome e o mix seria uma mescla, né? Então, seria, digamos assim, traduzindo ao pé da letra, seria uma mescla de sobrenomes. É um pouco o intuito desse site. Mas enfim, se chama Cognome Italiani, ou melhor, Cognomix. Aí o que acontece? Como é .it, né? Então é um site italiano e vocês veem aqui que as abas são em italiano, tá? Mas sem problema quanto a isso, tá? É uma forma bem didática aqui que a gente vai ver, não tem muito segredo. Então eu vou passar aqui um pouco sobre as abas, tá, pessoal? Se vocês quiserem dando uma olhada, tem a aba de curiosidades que fala um pouco sobre histórias, enfim, coisas de blogs, se vocês quiserem dar uma lida sobre isso. Cognomes nel mundo, então sobrenomes no mundo, né? Digamos, os sobrenomes mais difusos no mundo. Tem uma parte bacana aqui também, que é o teste do DNA, que muita gente vem fazendo, porque assim, a gente pode ter raízes italianas, né? Os nossos antenatos ter raízes italianas, mas enfim, o teste de DNA, ele diz, olha, você tem tanto por cento de italiano, com X% de francês, Y% de alemão, então muita gente faz esse teste de DNA também, tá? É bem bacana. Depois, vindo para a aba aqui de cognomes regionais, tem, digamos assim, uma aba dedicada para cada região aqui da Itália, que são os sobrenomes mais difusos, né? Os sobrenomes mais comuns, de certa forma. Se eu abrir uma opção aqui, por exemplo, os cognomi Veneti, né? Então, são os sobrenomes na região do Vêneto, quais que seriam os sobrenomes mais difusos. Aí a gente vê aqui, ó, que seria o sobrenome Rossi, Ballarin, Costantini, Scarpa e por primeiro Vianello. Então é bem bacana, né, pessoal? Depois aqui ele por escrito dá mais algumas opções, mas seriam esses os top 5, sabe? Enfim, aí depois também, se a gente quiser ir na região da Lombardia, então Cognome Lombardi, a gente pode ver aqui, ó, o Rossi também é bem difuso na região da Lombardia, né? Vocês veem que conforme eu vou clicando aqui, vai alterando, porque aqui é toda a região da Lombardia, né? Mas depois é dividido por províncias. Então, por exemplo, já vem uma impostação, por exemplo, aqui na região de Milano, né? Se a gente ver a região de Milano, tem Rossi, Ferrari, Colombo, Bianchi, Villa. Agora, se a gente descer um pouco mais para Lodi, ó, na província de Lodi, já mudou um pouco os sobrenomes. Ó, Ferrari e Rossi ainda estão ali nos primeiros, mas depois tem Negri, Bianchi, Granata. A região da Cremona também é onde que vem meu antenato. Olha só, muda os últimos, acrescenta Bodini, Guar, Guarneri, a região da Brecha. Mas vocês veem que no geral a região da Lombardia tem fortemente o sobrenome Ferrari e Rossi, né? E assim vai indo, pessoal. Se a gente quiser aqui procurar sobrenomes mais no sul da Itália agora, vamos supor na região da Sicília. Então, ó, se a gente vir na província de Palermo, tem Russo, Messina, Gambino, Romano, Riso. Depois, se a gente alterar aqui, por exemplo, para a província de Trapani, já muda um pouco. Tem Messina, Giacalone, Marino, Barocco, Daidone.
região da Messina, Catânia, enfim, é bem interessante essa aba, eu acho ela bem engraçadinha, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, é super válido, tá? O que, que mais que a gente tem aqui também é mais a aba que a gente vai trabalhar agora, que se chama assim, a aba se chama Mapa de Cognome, então é um mapa dos sobrenomes, tá? Então a gente vem nessa aba e no primeiro ícone aqui, ó, que é o mapa dos sobrenomes, aí o que que acontece? A gente rola, né, um pouco a aba aqui para baixo e tem o cognome. Aqui a gente pode pôr o sobrenome no qual a gente está interessado em fazer a pesquisa dentro da Itália, tá bem? Eu vou botar meu sobrenome só para a títulos de exemplo para mostrar para vocês, mas a moral da história é a seguinte: então, o meu sobrenome é Scandolara, né? Aí, e os Scandolaras, eles são fortes na região da Cremona, tá? Na região, então, seria na região da Lombardia, província de Cremona. Mas, enfim, foram de lá que vieram meus antenatos. Aí é só a títulos de exemplo agora. Eu ponho meu sobrenome, né? Scandolara. Depois vocês façam o teste com o sobrenome de vocês, ou enfim, com o Dante Causa, ou melhor dizendo, antenato que vocês pretendem achar, né? Aí vem cerca aqui, que seria pesquisa. Aí o que que acontece? Aqui o site me diz assim: ci sono circa 2200, ci sono circa 220 famiglie scandolarie in Itália. Aí se vocês veem aqui para baixo, ó, tem toda uma descrição até por cores do menor até o maior. Como eu comentei para vocês, os meus antenatos vieram da Lombardia, então vocês veem aqui, seja através aqui das descrições como próprio no mapa, que as regiões que mais existem famílias escandolaras da Itália é a região da Lombardia e a região do Vêneto, tá? Então, se eu sei que a região do meu antenato é essa, eu posso clicar aqui no mapa e vai me vir agora as províncias, tá? Então, como eu havia dito, eu sei que o meu antenato, ele era da província de Cremona e a comune se chamava Scandolara Ravara, tá? Por consequência, eu fui visitar fazem cerca de 3 meses, eu fui lá na comune do meu antenato, bem bacana foi essa experiência. Super aconselho para quem vir aqui na Itália de visitar as raízes, tá, pessoal? E lá na comune aonde o seu antenato nasceu. Mas enfim, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte: então aqui tem todas as províncias da região da Lombardia e acontece a mesma coisa. Seja a nível de números aqui, ela está dizendo que o maior nível de famílias escandolaras está na província de Cremona e depois teria na província aqui de Milano. Mas aí o que que acontece? Vocês já vão fazendo filtros mais específicos, né, pessoal? Então, vocês viram que primeiro era pesquisar sobre o sobrenome e ver as regiões que mais tinham sobrenomes. Agora a gente entrou nas províncias, que no meu caso é a província de Cremona, e se eu clicar aqui, depois da província, ele vai vir para cidade, tá? Que a gente chama de comune. Então, é filtros e vai ficando um funil e cada vez vai ficando mais específico, tá, pessoal? Vocês podem ter 100% de certeza que o seguinte, é sempre a primeira opção, a primeira ou a segunda que, digamos assim, tem mais número de famílias, porque a probabilidade da sua família ou do antenato que vocês estiverem pesquisando, ah, ela saia de lá. Aqui vocês viram que no caso Cremona é a primeira e depois tem Scandolara Ravara, na qual eu falei que está um pouquinho aqui abaixo. Mas o que que acontece? Essas comunes aqui, ou melhor, cidades que a gente fala, são pequenas frações que englobam a comune de Cremona. O que que quer dizer isso? Eu não sei se vocês têm presente no Brasil que às vezes a gente tem uma cidade central e vai saindo um pouco, digamos assim, no interior tem uma comunidade.
mas no fundo, né, o que representa é a cidade, digamos assim, é a cidade que rege, né? Então aqui é um pouco desse sentido. Eu sei que a fração que o meu antenato nasceu é Scandulara ravara, mas pertence à comune de Cremona. Enfim, pessoal, o que que eu ia dizer é, vocês vão fazendo filtros com base nos sobrenomes que vocês querem achar, tá? Esse foi só um exemplo digamos assim, da minha linhagem, mas agora se vocês quiserem botar Rossi aqui, por exemplo, olha, a família Rossi é muito mais difusa na Itália e por toda a Itália do que a família Scandolara. É uma família muito tradicional, a família Rossi aqui na Itália. Vocês vejam até que os números são bem mais alarmantes, né, de certa forma. E aqui é a mesma coisa, ó, pessoal. A gente vê que as regiões que mais tem família Rossi na Itália é a região da Lombardia, da Emília-Romagna, na Toscana e no Lásia. Então, praticamente é a região norte, aqui centro-norte do país da Itália, né? Aqui no sul tem um pouquinho menos, mas enfim, família Rossi está por toda a Itália aqui comandando. Então é a mesma coisa, ó, pessoal. A gente clica aqui na região da Lombardia. Uma vez que clicou na região da Lombardia, muda aqui o mapa, né? Esse é o mapa da região. E aqui tem as províncias, ó. A gente vai passando o cursor em cima, tem, por exemplo, a região aqui, a província de Brescia, depois tem Lodi, Pavia, Varese, Milano, Como, enfim, são diversas aqui as províncias. E, novamente, uma vez que eu vou fazendo filtro nessa, por exemplo, eu sei que o Rossi no qual estou pesquisando, ele é da região, vamos supor, de Brecha, eu clico na região e muito provável que me apareçam as comunes, ou melhor dizendo, as cidades nas quais se encontram essas certidões. Por exemplo, eu faria agora, digamos assim, uma indagação à comune de Brecha, né, na cidade de Brecha, porque tem grande probabilidade, vamos supor, do meu antenato ou do antenato que vocês estejam pesquisando de estar o documento lá, né? Por exemplo, nessas primeiras aqui tem grandes indícios. Nave, Desenzano del Garda, Palazzolo sull'Olio. Enfim, pessoal, essa é um pouco a ideia do Cunho Mix. É um site bem bacana, é muito útil aqui para fazer a pesquisa dos sobrenomes, né? E vocês podem dar uma olhada aqui nas outras demais abas, né? Como eu comentei, é bem interessante esse site, mas o propósito disso mesmo é a gente fazer uma pesquisa pelos sobrenomes em toda a Itália. Então, para isso, a gente vem aqui no mapa dei cognomi, vai sempre na primeira opção, mapa dei cognomi, e depois vocês fazem o filtro pelo sobrenome no qual vocês estão interessados, tá bem? Enfim, esse é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, por favor, me contatem e nos vemos na próxima aula, tá bem, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.